programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte-MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição. Durante o encontro pedagógico latino-americano, lideranças sindicais falam da importância e do papel dos educadores na construção de uma nova ordem política e cultural. Ato público na Praça 7 encerra encontro. No México, a intolerância, as perseguições e o desaparecimento de estudantes são denunciados. Professor da UFOP também alerta educadores sobre golpe e fala de resistências. Educação em debate. O encontro do movimento pedagógico latino-americano que colocou em debate a temática Educação Pública, Democracia e Resistências, realizado os dias 7 e 8 de julho em Belo Horizonte, foi promovido pela Internacional de Educação, CNTE e o Sindiúte-MG. Veja agora o balanço desse encontro. Para nós de Minas Gerais foi um momento único, porque nós conhecemos a realidade do movimento dos trabalhadores em educação de outros países. Vimos como foi o golpe de Estado em Honduras e no Paraguai, vimos a luta dos professores do México, vimos a situação dos profissionais da Argentina, que hoje lutam contra uma agenda neoliberal, e conhecemos também a realidade da Venezuela. Nós pudemos identificar aquilo que os grandes meios de comunicação não nos contam, né? Lutas importantíssimas e como a privatização da educação tem sido a bandeira de toda a direita na América Latina. A luta dos professores do México é algo incrível, que nós já nos solidarizamos a estes profissionais, mas nós conhecemos aquilo que não nos contam, de que essa reforma educacional, na verdade, é uma reforma trabalhista, é uma reforma para fazer com que qualquer pessoa seja professor, ou seja, a desprofissionalização da nossa profissão, é o que está acontecendo no México hoje. Para quem está na sala de aula da escola pública, conhecer a realidade de outros países nos empodera, porque nós identificamos que muito do que nós sofremos no Brasil, outros sofrem em outros países, mas também nós temos a capacidade de identificar a condição de nos unirmos e a nossa unidade internacional para a resistência ao que tem sido essa onda de ataques à escola pública. No caso do Brasil, nós estamos travando uma luta muito importante, que é contra o golpe, e esse golpe se materializa em tudo que o Michel Temer tem feito nesse momento. A proposta de limite de gastos para a educação nos próximos 20 anos, a ideia de uma reforma da Previdência que retire direitos dos professores, das professoras e das mulheres, a ideia da terceirização sem limites, que vai fazer com que acabem políticas de concurso público, a própria lei do piso salarial profissional nacional e toda a sua política está ameaçada. Para 2017, se esse governo golpista prevalecer, nós teremos cortes drásticos em educação. Então, questões como a escola de tempo integral, como o programa de livro didático, transporte escolar, alimentação escolar, a própria política nacional do piso, ou seja, aquilo que é básico e essencial à escola pública, tudo isso estará comprometido se este golpe se concretizar e se a ponte para o futuro for se concretizando aí nas políticas, na legislação. É muito importante nós estarmos atentos ao que o Congresso Nacional tem votado, porque está em curso também a retirada dos royalties do pré-sal, que por lei estão destinados à educação e à saúde, e está em curso no Congresso a modificação dessa lei, trazendo ainda mais prejuízos para a educação pública no nosso país. Ao final de 2 dias de intensas discussões, coube ao professor e doutor em educação, Gaudêncio Frigoto, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a mesa de encerramento dos debates do Encontro Pedagógico Latino-Americano. E o sentimento, já ouvindo o Alexandre e sabendo dos debates pela manhã, o sentimento que talvez pudera ter para iniciar as palavras é um sentimento do que Gramsci dizia na situação do fascismo na Itália. Instruí-vos porque necessitamos de toda a vossa inteligência. Agitai-vos porque precisamos de todo o vosso entusiasmo. E organizai-vos porque precisamos de toda a vossa força. Acho que esse congresso e outros debates têm esse sentido. Estamos aqui para juntos nos instruir, ouvirmos agora, nos esclarecer. Estamos juntos também para dizer que precisamos estar juntos em nos entusiasmar e, sobretudo, buscar elos
de força para enfrentar esta situação. E como eu, que me eduquei no nível médio, fiz filosofia e pedagogia, fiz mestrado e doutorado sobre uma ditadura, sabe o que é. Apenas com um detalhe, e eu quero tentar mostrar na brevidade do meu tempo, que resistir na ditadura, ainda que tenha sido feroz, e tenha encarcerado e tenha matado, do ponto de vista de confronto, nós sabíamos quem era o inimigo. A ditadura que se implanta agora, se implanta em nome da democracia, e, portanto, o inimigo é mais profundo e precisa de mais energia nossa. Intolerância a quem pensa diferente, perseguições, mortes de lideranças populares e sindicais. Mais de 500 prisões políticas e o desaparecimento de 43 estudantes mexicanos depois de uma investida policial na cidade de Iguala, no sul do México. Tudo isso foi denunciado durante o Encontro Pedagógico Latino-Americano em Belo Horizonte. Estoy representando aquí a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. En México vivimos una extraordinaria campaña feroz en contra de los trabajadores de la educación de parte del gobierno federal. Una campaña que ha estado denostando al magisterio nacional, una campaña que pretende imponer a sangre y fuego una mal llamada reforma educativa. Este es un contexto muy general. Ante ello, nosotros, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos implementado una lucha que la dividimos en varios puntos. La lucha política, la lucha organizativa, la lucha pedagógica, la lucha jurídica y la lucha social. Es un contexto muy importante porque nos lleva a generar todas las condiciones para luchar en contra de esta embestida del Estado. La embestida del Estado no es únicamente contra los maestros. Hace ya 20 meses desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero han desaparecido a miles y miles de personas en nuestro país. Hace ya algunos meses han encarcelado a trabajadores de la educación simple y sencillamente porque se prestan a defender la educación pública, se prestan a defender la estabilidad laboral, se prestan a estar en contra de un examen que pretende despedir a miles y miles de trabajadores. Ante ello, utilizan la fuerza policíaca, utilizan la fuerza militar. Un ejemplo de ello lo podemos ver nosotros el 19 de junio, cuando fuerzas federales de México, fuerzas estatales de Oaxaca asesinaron a 12 compañeros pobladores de Nochitlán, entre ellos un trabajador de la educación. Desaparecieron a varios compañeros, hirieron a más de 150 personas. Ellos, los burgueses, dijeron que no utilizaron armas. Nosotros decimos claramente que ellos utilizaron balas de verdad en contra del pueblo, y ahí están los 12 asesinatos. Junto con ello, hemos realizado nosotros una huelga nacional magisterial que inició el 15 de mayo y que hasta este momento continúa. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros en este sentido? Hemos estado realizando acciones de manera central en la Ciudad de México y en todos los estados de nuestro país. Absolutamente en todos. Miles y miles de trabajadores nos hemos estado movilizando, pero hemos encontrado una represión de parte del Estado mexicano, una campaña de hostigamiento, una campaña de denostación así brutal y severa a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Sin embargo, hemos tenido nosotros, en concordancia con el internacionalismo proletario, hemos tenido nosotros una gran solidaridad de todos los países, fundamentalmente de América Latina, pero también países europeos, que han visto en nuestra lucha una lucha por defender a educação pública. Professor da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, fala de um livro que traz uma coletânea de pensamentos de juristas de todo o país sobre o golpe de Estado no Brasil. Nós publicamos há pouco tempo atrás, acabou de sair, um livro que se chama Resistência ao Golpe, de 2016. Esse livro ele reuniu juristas de todo o país para falar sobre o golpe.
Tem um outro livro que acabou de sair e que ele também faz uma análise da conjuntura política atual brasileira e também fala sobre impeachment, mas ele vai falar também sobre a reforma política, ele vai falar sobre a Operação Lava Jato, sobre a concentração dos meios de mídia no Brasil, que eu queria sugerir, inclusive porque ele tem disponível para ser baixado na internet. Ele se chama Risco e Futuro da Democracia Brasileira, editado pela Fundação Perseu Abramo. Ele pode ser baixado gratuitamente, pode ser feito o download gratuito dele. Então, Risco e Futuro da Democracia Brasileira é um livro coordenado por vários professores, não só da área do direito, mas da ciência política também. E ele está fazendo essa análise de conjuntura. No site da Perseu Abramo, da Fundação Perseu Abramo, esse livro é facilmente encontrado lá. A gente tem uma situação muito complicada no Brasil. Talvez a gente tenha acreditado durante um certo tempo que nós estávamos realmente caminhando para ter um país um pouco mais decente, nós estávamos realmente caminhando para ter um país com um pouco mais de justiça social, de inclusão. Infelizmente, o que nós estamos passando nesse momento é um momento de retrocesso. É importante que a gente tenha bem claro que esse golpe ele acontece porque os setores mais corruptos e tradicionais da política brasileira, eles se uniram à grande mídia e estes provocaram uma situação de ruptura institucional. É isso que nós temos no Brasil. Na Praça 7, centro de BH, um ato público para encerrar o encontro. O Encontro Pedagógico Latino-Americano sobre Educação Pública, Democracia e Resistências foi encerrado com um grande ato público que marcou a posição dos trabalhadores em educação, em defesa da democracia, da educação pública, contra o golpe e contra a política imposta pelo governo de Michel Temer, também contra todo tipo de opressão e de mordaças. Com balões vermelhos, velas acesas e tiras de pano preto na boca, os participantes do encontro, lideranças sindicais e populares, desceram em passeata da Avenida Espírito Santo até a Avenida Afonso Pena e se concentraram na Praça 7, em frente ao monumento do Pirulito, no centro da cidade. Eles também se manifestaram contra o projeto Escola Sem Partido e usaram a tarja preta no rosto como um sinal de resistência. Profissão educador. Veja agora a opinião dos profissionais da educação. Lecioni Pereira Pinto, diretora estadual do Sindiúti, subsede de Capinópolis. Esse encontro está sendo muito importante porque a gente está tendo a oportunidade de ver os vários olhares sobre o movimento da educação na América Latina. Os debates apresentados têm contribuído para a gente poder avaliar o momento político que o Brasil está vivendo, né, com o golpe que nós estamos vivendo, o golpe de 2016. E eu acredito que, mais do que isso, tem contribuído para a gente poder aumentar a nossa esperança, aumentar a nossa organização e acreditar que coletivamente é possível a gente mudar a situação que está colocada. Então, parabéns aos organizadores, eu estou muito feliz de estar participando desse encontro. Sou Júlia Maria dos Santos Serra, da cidade de Leopoldina. Esse encontro está sendo maravilhoso, porque sempre acrescenta muito ao nosso conhecimento, a enriquecer, né, a nossa cultura, está politicamente correto perante os nossos ideais políticos, né? Então está sendo muito importante, muito oportuno tudo que está se passando aqui hoje. Agradeço ao Sindiúti pela oportunidade de aqui estarmos tendo essa capacitação. Sou Eduardo Silveira, advogado e analista educacional, e acho importante encontros como esse que estamos tendo aqui para falar sobre a disputa de força e a necessidade de nós levantarmos bandeiras novas contra a direita que quer acabar com os direitos dos trabalhadores e principalmente com a educação pública e para todos. Meu nome é Maria Beatriz Fontoura, sou da subsede de Capinópolis e estou aqui representando a classe dos professores. Gostei muito do encontro que nós tivemos aqui agora, é de muita importância esse encontro que nós fizemos, porque a gente pode ver que os problemas educacionais que nós temos no nosso país
nada mais diferente de outros países nossos vizinhos. E se a gente quiser realmente mudar a realidade educacional do nosso Brasil e dos nossos países vizinhos, né, co-irmãos, nós temos condições para isso, porque nós temos luta para isso, nós temos convencimento disso e nós vamos à luta sempre, sempre à luta. E nós vamos conquistar sempre, porque nós não vamos desistir. Outras palavras da juventude. Conheça agora como os jovens estão se organizando na luta. Olá, meu nome é Sérgio, sou professor da cidade de Jubá. Nós sabemos que a conjuntura é difícil, a onda conservadora é evidente, nós estamos perdendo direito, mas não vamos perder a vontade. O espírito de luta está dentro de nós, corre dentro das nossas veias. Em Minas, tivemos avanços significativos com relação à Lei 21.710 e não vai ser agora que esse governo golpista do Michel Temer vai fazer nós retrocedermos a 10 anos atrás. Mulheres em Marcha. Violência contra a mulher. Essa pauta nós também não deixamos cair no esquecimento. Como professores e professoras, nós temos um papel privilegiado no contato com a juventude, um papel às vezes maior do que o pai e mãe. Isso faz com que a nossa responsabilidade seja maior ainda. Nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de meme, nenhum tipo de comentário que estimule ou que justifique a violência contra a mulher. Nós estamos vivendo um momento de disputa na nossa sociedade, um momento de uma disputa muito perigosa. Há vozes que tentam justificar o injustificável, justificar a covardia, a vilania. E nós, como educadores, não podemos ser cúmplices desse crime. Nós temos que estar atentos e temos que ajudar a nossa juventude a perceber que esse é o discurso do opressor. É o mesmo opressor que oprime a mulher, oprime o homem negro, oprime os trabalhadores, oprime quem mora na periferia. Essa não é a nossa voz. A voz das mulheres e dos homens que constroem a história é a voz do carinho, da solidariedade, é de quem anda de mãos dadas. E nós não podemos dar espaço para nenhum tipo de justificativa da violência contra a mulher. Tire sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. O ex-efetivado que for nomeado no concurso público tem que fazer a perícia médica? Não. O servidor que foi efetivado e desligado 31 de dezembro de 2015, pela nova lei complementar 138, em seu artigo 2º, ele pode, ao invés da perícia médica, levar um laudo do seu médico particular e assim tomar posse e entrar em exercício. Se você tiver alguma dúvida ou questionamento sobre o exame pericial, você pode entrar em contato com o departamento jurídico do sindicato. Bandeiras em punho para defender os direitos da classe trabalhadora. Momento CUT Minas. Auditório lotado e uma só preocupação. Como enfrentar o golpe que o governo Michel Temer quer imputar à classe trabalhadora? Essa foi uma das questões colocadas em debate no último dia 16 de agosto pela CUT Minas, no auditório do CREA-MG. Durante as discussões, o técnico do DIEESE Subseção CUT Minas, o economista Frederico Melo, explicou o que significa a proposta de emenda à Constituição PEC 241 e o projeto de lei 257. A PEC 241 tem dois impactos sobre a vida da classe trabalhadora de maneira geral. Do ponto de vista mais específico do funcionalismo, significa uma dificuldade das melhorias das condições de remuneração e de trabalho. E do ponto de vista da população brasileira e da classe trabalhadora brasileira, a PEC 241 significa uma redução das políticas públicas do país, ou seja, menos educação, menos saúde, menos previdência. Com isso, que cenário a classe trabalhadora pode aventar para o futuro?
Na verdade, é um cenário muito negativo, é um cenário de maiores dificuldades, porque tanto a quantidade dos serviços prestados quanto a sua qualidade vai diminuir. Então, o anseio por uma educação de qualidade, por saúde de qualidade, por garantias de direitos, vai ser muito afetada e reduzida. E há saída para conter essa onda de destruição do serviço público? A saída é buscar defender o que conquistamos ao longo da história do Brasil e avançar no sentido de mais direitos, de melhor qualidade. Mas há possibilidade disso acontecer com esse congresso que hoje temos, com essa possibilidade efetiva do golpe e de um governo Temer se afirmando cada vez mais? Na verdade, é uma luta cotidiana, é uma luta perene. Na verdade, é um anseio que, mesmo que a gente perca alguma coisa agora, que a gente se reorganize para continuar avançando. O PLP 257 significa uma tentativa do governo federal induzir os governos estaduais a assumirem o mesmo projeto de redução dos serviços públicos. Com base numa renegociação da dívida dos estados, o governo federal pretende que os governos estaduais assumam um compromisso de segurar, de reduzir, de conter a expansão dos serviços públicos prestados pelos estados. O que na prática esse PLP traz? Olha, tem uma série de impactos, mas muito semelhantes à análise da PEC 241, que vigora, em princípio, para o governo federal e para os servidores públicos federais. Uma maior dificuldade da negociação, uma maior dificuldade de negociação de carreira, de piso salarial, isso específico para os funcionários, para os servidores estaduais, para o funcionalismo estadual. Por outro lado, para a população, redução das políticas públicas e uma política pública de pior qualidade. Para enfrentar todo esse estado de coisas e construir a esperança de forma organizada, a saída, segundo os trabalhadores e as trabalhadoras, é uma só: a unidade, porque as perdas irão atingir a todos. O que é a grande preocupação da classe trabalhadora neste momento? A retirada de direitos que está, as discussões que estão acontecendo em Brasília, os PLs, a PEC, toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje nessa plenária, porque o que está por vir aí é um ataque sem precedentes aos trabalhadores, sejam eles do serviço público, sejam eles privados, a prevalência do negociado sobre o legislado, o processo de terceirização, isso preocupa muito os trabalhadores, porque significa a gente perder direitos, perder salário, condições de trabalho, adoecimento, tudo isso está imbuído nessa forma, nesse ataque sem precedentes aos nossos direitos. E onde buscar força para superar tudo isso, para enfrentar essa situação, Cida? Olha, buscar força é na unidade. Eu acho que nós temos que dar um recado para os trabalhadores no Brasil. A nossa unidade, ela é extremamente importante para a gente combater, discutir a questão da greve geral, ela se faz necessária, ela tem que ser pauta principal para a gente poder parar esse golpe, porque esse golpe, ele na verdade foi armado para a retirada de direitos da classe trabalhadora no Brasil. Calendário de lutas. Educadores mineiros lutam por seus direitos. Na segunda-feira, nós temos duas agendas ao mesmo tempo. Acontecem às 15 horas, audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, que vai discutir a situação da precarização dos Correios, da privatização e de tudo o que isso implica para a população, não apenas para os seus servidores, estão todos e todas convidados. Ao mesmo tempo, a gente realiza em Divino uma agenda que é o encontro com os trabalhadores da agricultura familiar de Minas Gerais, que vai debater a conjuntura, a reforma da Previdência e articular as nossas lutas. Dia 23, que é a terça-feira, nós teremos uma nova plenária sindical com os sindicatos cutistas, 14 horas, lá no auditório da CUT. A gente tem feito esse processo mais permanente de construção mais coletivas das nossas agendas. A nossa plenária será essa. No dia 29 de agosto, está prevista
a ida da presidenta Dilma ao Senado, que ela vai se defender lá durante a votação do golpe no Senado. É uma agenda da Frente Brasil Popular, que estará em diálogo com a Frente Povo Sem Medo, para ver se a gente consegue ter essa unidade, mas nós iremos a Brasília. É impossível você ter uma votação de um golpe no país e a gente em casa ou fazendo qualquer outra coisa. Então, dia 29, a ordem, o comando é todos nós a Brasília. Então, faremos essa questão. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Duas mesas de debates com os temas "Já falei 10.639 vezes que racismo é crime, e aí fazemos o quê?" e formação em recursos didáticos para atuar em educação para relações étnico-raciais abriram o segundo dia de seminário de combate ao racismo da CNTE que acontece em Brasília. A pós-doutora em Ciências Humanas, Petronília Beatriz, ressaltou a luta das mulheres negras. As mulheres negras estão sempre em marcha, sempre estiveram em marcha pela vida, pela identidade, pelo direito da história, pelo direito de criar cidadania que contemple a especificidade da história e da tradição da população negra. A palestrante doutora em antropologia Zélio Amador de Deus falou sobre o elo entre racismo e poder. O racismo ele é um fenômeno que ele só funciona se ele estiver aliado a todas as relações de poder. O racismo, a gente pode dizer, ele é alimentado pelo preconceito, ele é alimentado pelos estereótipos. Eu posso, por exemplo, não gostar da minha vizinhança, isso é preconceito meu. Por qualquer razão eu posso não gostar da minha vizinhança. Mas se eu não tiver poder, tá, eu não posso causar nenhum prejuízo à minha vizinhança pelo fato de eu não gostar por causa dos meus preconceitos dos meus vizinhos. Então, o racismo, ele só vai funcionar, tá, se ele estiver junto com as relações de poder. Se ele não estiver junto, ele não vai causar prejuízo tão grande às suas vítimas. De acordo com a professora e mestre em Ciências da Religião, Janira Sodré Miranda, a educação passa pela transgressão. A educadora afro-americana Bell Hooks sugere a tese de educar para a transgressão. Educar para a transgressão em uma sociedade racista, diz Bell Hooks, é sobretudo educar para a liberdade e educar para a igualdade. Então a ideia de uma educação libertadora e libertária para professores e para estudantes também. É essa a ideia que Bell Hooks traz, e para nós da comunidade negra, a educação ela necessariamente tem que passar pela transgressão de padrões que retiram de nós o direito de existir como seres humanos plenos e cidadãos de direitos. As mesas de debates foram encerradas e os participantes seguiram para o Ministério da Educação para uma grande manifestação antirracismo e em favor da educação. Nós hoje tivemos uma mesa muito proveitosa e agora concretamente nós estamos na atuação. Quer dizer, vamos agora fazer um ato de repúdio a todo tipo de discriminação. Nós exigimos uma escola sem racismo. Nós estamos aqui então frente ao MEC para dizer para quem está à frente da pasta hoje que nós não aceitaremos nenhum retrocesso nas vitórias já conquistadas pelo movimento negro. A você que nos acompanhou, obrigada pela audiência. Fica agora com o nosso quadro de humor.